Lição de número 5. Tema da lição: uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32. Abre aspas. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Fecha aspas. Vamos, portanto, à introdução desta lição que traz esse título: uma igreja cheia de amor. Nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus, de acordo com Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, é dito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre aqueles que receberam a Jesus Cristo, sobre aqueles que depositaram fé no sacrifício único, perfeito e eterno realizado por Jesus Cristo ao Pai em favor da nossa salvação. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Só através do amor de Deus em nós. O amor de Deus tem nome, é o próprio Jesus. E ele foi muito claro ao declarar em João, capítulo de número 15, versículo 5, as seguintes palavras: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Jesus, sem o amor de Jesus, sem essa conexão com Jesus, ninguém pode fazer nada. Pode fazer aquilo que não glorifica a Deus, que não honra a Deus. Pode fazer tudo, menos agradar a Deus, menos fazer a vontade de Deus. Por isso que no capítulo 15 do Evangelho conforme João, nós temos lá nos primeiros versículos a metáfora da videira verdadeira, onde Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, e meu Pai é o agricultor. Aquele que está em mim, não produzir fruto, será cortado e lançado fora. Mas aquele que está em mim será podado para que produza fruto ainda mais. E o fruto é o fruto do Espírito, é o amor. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A vida cristã, ela tem que ser vivida caracterizada por essas virtudes. Do contrário, trata-se apenas de uma aparência. E Jesus, ele vai deixar claro que sem ele, ninguém jamais pode fazer alguma coisa. Sem essa conexão com ele. É só através dele que nós vamos refletir essas virtudes. Vamos viver de modo a manifestar essas virtudes. É só através dessa conexão com ele. Muito bem. Então, a igreja, uma igreja cheia de amor, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja vazia de si, mas cheia de Deus. Imagine,
O nome Deus, D-U-E-S. Você tira o D e tira o S, fica o quê? Eu. Então a igreja tem que se esvaziar do egocentrismo e se encher de Deus. Por isso que em Efésios 5,18 é dito: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. O vinho é uma referência para o mundo carnal, o mundo corrupto, para o mundo que se opõe a Deus, que se organiza contra Deus, seus princípios e valores. Esse mundo, por exemplo, esse sistema de coisas que se opõe a Deus, a Bíblia nos chama a atenção para que nós não amemos a Ele. Nós temos que amar as pessoas do mundo e não o comportamento, o estilo de vida do mundo. Deus ama todo mundo, mas Deus não ama o comportamento, o estilo de vida mundano, carnal, corrupto e assim por diante. Muito bem, na sequência aqui nós temos o primeiro tópico e primeiro subtópico. O amor manifestado na comunhão cristã. Subtópico: o crescimento da igreja cristã. Neste ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, versículo 32. A multidão dos que criam. Então nós vemos que aqui em Atos 4, versículo 32, o Lucas declara o seguinte: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, havia uma multidão que cria, né? Ele é muito enfático aqui, multidão dos que criam. Então, havia uma multidão dos que criam em Deus e na sua palavra, em Jesus Cristo e no seu evangelho. Então, quer dizer, uma igreja cheia do amor de Deus vai fazer com que pessoas creiam em Deus. As pessoas creiam na palavra de Deus, no evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Romanos 1,16, diria Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Multidão vai crer na medida em que as pessoas estão cheias do amor de Deus. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como a igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena comunidade. Eles se tornam mais complexos, os problemas, e portanto mais desafiadores. Tá? Então, problemas eles existem tanto nas pequenas como nas grandes congregações. Mas Deus é aquele que está aí para resolver através do homem. Por isso que a palavra nos informa em Gálatas, é isso mesmo? Não. Efésios 4,15, que nós devemos fazer tudo em amor. Se nós estamos pregando, se estamos corrigindo, se estamos admoestando, devemos fazer tudo isso em amor. 4,15 aos Efésios. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Temos que fazer tudo em amor. Nós temos que pregar a verdade, ensinar a verdade, instruir segundo a verdade, mas sempre em amor, como Jesus fazia, nós devemos fazer.
devemos fazer tudo em amor. E aí, Deus vai se encarregando de salvar as vidas, de libertar as vidas, de transformar as criaturas velhas em novas criaturas, de acordo com 2 aos Coríntios 5,17. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Subtópico 2. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Atos 6, versículo 7. Olha só o que acontecia com a igreja em Jerusalém. Atos 6, versículo 7, nos fala o seguinte: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 6,7. Não está correspondendo, não. Eu falei errado aqui a referência. Isso mesmo, Atos 6,7. 6,7. Bom, mas não corresponde. Né? Vamos lá. Não correspondeu, que li errado. Crescia a palavra em Deus, ou melhor, Atos 6,7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? O resultado desse crescimento de pessoas se convertendo ao cristianismo, inclusive autoridades religiosas importantes, no caso aqui, sacerdotes, esse resultado se dá por conta do crescimento da palavra de Deus. Ó, crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus tem que crescer, ou seja, a palavra de Deus tem que ser propagada, a verdade de Deus, em amor. Nós temos que pregar, diria Paulo, a tempo e fora de tempo, diria Jesus, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Temos que pregar, começando pela nossa casa. Não apenas pregar através de palavras, mas também e sobretudo com o próprio comportamento, com o próprio estilo de vida, com as nossas ações. Nós temos que pregar. Muito bem. Para que a igreja possa continuar crescendo. Tem igreja que está estagnada, não cresce. Mas não cresce por quê? O povo não prega a palavra. O povo não prega a palavra para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas, né? Não prega. A Bíblia fala que uns semeiam, a palavra é semente, metaforicamente falando. Outros regam, a palavra é água, metaforicamente falando. Diria Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas é Deus que dá o crescimento. Uns pregam, ou melhor, uns regam, outros semeiam, ou semeiam e outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. O salmista já dizia, aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com alegria e trazendo consigo seus molhos. Se a gente sair levando esta palavra, pregando esta palavra, vivendo esta palavra, a igreja vai crescer. Caso contrário, vai ficar lá com meia dúzia de gatos pingados, porque as pessoas não estão pregando, não estão falando, não estão propagando, estão se acomodando, né? Se acomodando no seu comodismo, não é isso? Na sua linha, como diz, se acomodando na sua linha de conforto, né? Na sua zona de conforto, no seu âmbito de conforto, né? No seu mundo de conforto, e assim por diante. Tem que avançar, tem que avançar. Continuando aqui, eu li a referência que se encontra aqui, não sei certo, agora continuando. E com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido. A igreja pequena começou com 120 pessoas e foi crescendo. No primeiro sermão se converteram quase que 3.000 pessoas, depois um pouco mais de 2.000 pessoas, e a igreja foi só crescendo. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno
entre os crentes. De fato, Paulo diria o amor de Deus, Paulo diria que o, abre aspas, amor de Deus, fecha aspas, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo, E maiúsculo. Ou seja, em primeiro lugar, esse versículo está deixando claro que nós temos que ter convicção, consciência que Jesus nos amou, que Deus nos amou. Uma vez tendo consciência que Deus nos amou, nós temos que amar. Porque se nós temos consciência que fomos objetos do amor de Deus, necessariamente nós temos que manifestar esse amor. É aquele princípio. Se você tem consciência que foi perdoado, você tem que perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? 7? Não. 70 vezes 7, diria Jesus. Então é isso. Você tem consciência que o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo que reside em você? Então ame. Ou permita que o Espírito Santo manifeste o fruto, o amor, como resultado dessa presença dele em você e em nós. Continuando. Aos Colossenses, o apóstolo do Gentil disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. É o amor que liga a perfeição, que une as pessoas dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que é o ideal de Deus para o seu povo, para a sua igreja. É o amor. É como um elo, né, de uma corrente que une as pessoas, que torna as pessoas uma comunidade de fato, um ambiente de amor fraternal, familiar, do ponto de vista espiritual. Somente através do amor cristão, somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. Né? Infelizmente, as pessoas têm dado lugar ao egoísmo, que é um sentimento negativo, que se coloca em oposição ao amor. A pessoa começa a pensar só nela. Está igual políticos, alguém diria. Políticos só pensa em duas coisas, no partido e no umbigo. Tem muita gente na igreja que está assim, se deixando levar por esse sentimento destrutivo, perverso, carnal, negativo, que é o egoísmo, o contrário do amor. Nós temos que amar e não importa se estamos sendo correspondidos. Deus não amou a todos? Jesus é muito claro ao declarar para Nicodemo 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou a todos, nós temos que amar a todos. Jesus nos manda e nos ordena amar inclusive os inimigos, falar bem deles, fazer o bem a eles e orar por eles. Muito bem. Terceiro subtópico, a vida interior. A expressão era um coração e alma, Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Né? A vida espiritual, aquilo que está no interior vai refletir no exterior, diria Jesus. Por que vocês lavam o exterior do copo? No entanto, o interior está cheio de rapina, está sujo. Né? Ou seja, está cheio de sujeira. Né? Rapina é outra coisa, né? Rapina é a expressão para roubo. Não? Ele falou que no interior do copo estava cheio de sujeira. Né? Agora, Jesus orientou dizendo, e de uma forma imperativa, dizendo, limpai primeiro o interior, para que, consequentemente, o exterior torne-se limpo. Né? Ou seja, nessa mesma linha, Jesus falou sobre os sepulcros caiados, que fora era bem bonitinho, bem ornamentado, bem limpinho, bem pintado, caiado, né? Mas dentro tratava-se de restos mortais, né? Carne putrificadas, podres. É isso que acontece com muita gente que se deixa levar pelo sentimento do egoísmo, né? Do egocentrismo, em vez de amar, porque nós fomos chamados para amar. O mandamento mais repetido do Antigo Testamento no Novo é amar como a nós mesmos. É a frase mais repetida do Antigo no Novo.
E Jesus, ele vai mais além e dá uma interpretação mais profunda, dizendo: amai assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Olha só, mostra agora, o Espírito Santo capacita poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8. Para a tarefa de evangelismo. Atos 4, versículos 31 e 32 e 33. Ok. Mantendo os crentes unidos internamente. Atos 1:8 é dito: recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, aqueles que creram, continuam crendo, têm a capacidade dada por Deus. Esse revestimento de poder para anunciar o evangelho a todo mundo. E não importa as circunstâncias, como diria Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não importa, ele dizia, eu posso ser humilhado, eu tenho condições de enfrentar as adversidades, situação de escassez, de bonança, enfim, de adversidade as mais adversas, ou as mais diversas, para corrigir aqui essa frase. Ele tinha condições de enfrentar as adversidades, as mais diversas, tá certo? Ou seja, inúmeras adversidades ele está disposto a enfrentar. Incontáveis adversidades ele estava disposto a enfrentar. Romanos 8, 37, ele declara: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele vai falar sobre a adversidade de toda sorte. Capítulo 8, a partir do 31, ele vai falando: se Deus é por nós, quem será contra nós, etc. Né? E somos considerados ovelhas que estamos sendo levadas ao matadouro, mas porque amamos a Deus. Isso acontece exatamente porque nós amamos a Deus, etc. E nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. E ele vai, né, descrevendo tipos de adversidades, as mais diversas. Mas, entendendo ele que tinha sido o objeto do amor de Deus, ele declarava: em tudo isso sou mais do que vencedor. Ou nós somos. Estava escrevendo a igreja que estava em Roma. Nós somos mais do que vencedores. Vamos aqui, portanto, dar início a mais um tópico, que é o segundo tópico: amor como manifestação da graça. Subtópico 1. A graça como manifestação do Espírito, ok? O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Aonde o amor de Deus está presente, o Espírito de Deus se manifesta. É o melhor terreno para o Espírito Santo se manifestar. E quando o Espírito Santo se manifesta, há conversão, há curas, transformação de caráter, porque o Espírito Santo é Deus. E ele não está limitado a circunstâncias. Ele age. E agindo ele, quem pode impedir? Ninguém. Mas o ambiente tem que estar regado por amor sincero, fraternal, amor ágape, amor perfeito, amor sacrificial, o amor de Deus. O primeiro amor, que é o amor de Deus. Existem várias manifestações de amor. Mas o primeiro amor é o amor de Deus. Depois do amor de Deus que vem outras manifestações de amor. Amor filéu, que é o amor de amizade. Amor eros, que é o amor de desejo. Né? E tantas outras manifestações. Amor fraternal, porque o amor de Deus é o primeiro por excelência. E o mais poderoso e eterno é o amor de Deus. Por isso que a palavra diz que tudo suporta, Paulo descrevendo a respeito do amor, em 1 Coríntios 13, ele vai declarar: o amor de Deus, que é o amor perfeito, a ágape, tudo suporta, tudo crê, tudo espera,
e tudo sofre. No entanto, nunca acaba. É eterno, porque faz parte da essência de Deus, faz parte da natureza de Deus. É com este amor que nós temos que amar. Este é o que é o primeiro amor. Aí, consequentemente, virão as outras manifestações, quando nós damos vazão. O amor, por excelência, mais importante, que é o amor ágape. Amém? Então, na sequência, nos informa o seguinte. Ok. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Está no capítulo 4 de Atos, versículo 33, onde fala assim, ó, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Do Jesus Cristo que está vivo e reina para sempre. E quer reinar, inclusive, nos corações daqueles que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Ele. É isso que nós temos que pregar. Ressurreição de Jesus. Aliás, eu preguei no último culto diante do qual eu estava escalado para pregar, preguei. Agora, terça-feira. Até mandei para algumas pessoas o áudio, 50 minutos de mensagem a respeito de Lázaro, ali da ressurreição de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho conforme João, né? Falava a respeito da ressurreição, do poder de Jesus, né? Sobre a morte e a garantia de vida eterna sobre aqueles que creem em Jesus. Então eu falava exatamente sobre essa temática, a ressurreição de Lázaro. E todos nós seremos ressuscitados, aqueles que estão firmes com Jesus agora e vão continuar firmes até o fim, e os que já morreram ou dormiram em Cristo, em obediência e em união com Ele, em fé nele. Tá? Então é isso, nós temos que pregar, a ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto, Jesus presente, Deus conosco. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é socorro bem presente, não socorro ausente, porque Deus é onipresente, Ele está presente, sobretudo sobre a vida daqueles que creem. E sobre a vida dos que não creem, Ele está presente também. Mas uma coisa é Deus que está presente, outra coisa é Deus estar manifestando a sua graça, a sua misericórdia. Isso acontece, o seu amor e tantas outras virtudes. Isso acontece quando a pessoa responde em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se a pessoa não exerce fé em Deus na sua palavra, muito embora Deus estando presente, porque a onipresença é um atributo divino, Deus não vai manifestar graça, nem vai manifestar amor sobre aquela pessoa. Apesar da sua graça estar disponível, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, está tudo aí disponível. Mas o homem tem que responder. O homem tem que responder em fé. A mulher tem que responder em fé. A Bíblia diz, dai um passo para mim, eu darei outro para vós outros. A pessoa tem que dar um passo de fé, tem que agir em fé. Agora fica aí paralisado, a pessoa vai para as paradas gays da vida, os carnavais da vida, a pessoa vai para os botecos da vida, tomar cachaça, vai para as esquinas se drogar, comprar droga para usar, as pessoas vão para os bordéis da vida, para os motéis da vida, se prostituir, trair suas esposas. Agora, quer dizer, está reagindo diante das propostas do inferno e não quer reagir de forma positiva diante daquilo que é o ideal de Deus para a vida dela. Agora quer dizer e quer falar e declarar que tem Deus coisa nenhuma, senhor. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Onde é que está escrito? Vamos lá. Vamos confirmar isso aqui? Ó. Amós 5, versículo 14. Olha só o que diz aqui, ó. Vamos lá. Buscai o bem e não o mal. O cara está buscando o mal. Está buscando tudo aquilo que não agrada a Deus. A ordem aqui é o quê? É imperativo. Buscai o bem e não o mal. Vamos lá. Buscai o bem e não o mal, vírgula, para que vivais. Ponto e vírgula. Para que vivais. Quer dizer, se a pessoa está buscando o mal, ela não está vivendo. E Deus é vida. Vamos lá. Continuando. Ponto e vírgula. E, vírgula, assim, vírgula,
o Senhor, ou Yahvé, ou o Eterno, se preferir, vírgula, o Deus dos exércitos, vírgula, estará convosco, vírgula, como dizeis. Ponto final. Está aqui, ó. O cara fala, Deus está comigo, Deus está comigo, eu tenho uma religião. Pois é, a Bíblia está falando que não vale de nada. Se você está na cachaça, na droga, na prostituição, na falsa religião, você falar que tem Deus e nada é a mesma coisa. Você tem que provar que tem Deus é buscando o bem. Responda a graça de Deus que está disponível a você e a todo homem. Responda. E aí Deus vai estar com você, como você vive declarando que Deus está em você. Vai estar se você responder. É o que está escrito aqui, ó. Nós estamos trabalhando com a palavra de Deus. O negócio aqui é a Bíblia. Quero saber de religião não, quero saber de Bíblia. A religião só tem futuro se for a religião pura e imaculada, que está em Tiago 1,27. Essa tem futuro. Que diz que é visitar os órfãos nas suas tribulações e viúvas e se preservar da corrupção do mundo. Você está visitando os órfãos e as viúvas, está falando dos necessitados, amor ao próximo, na horizontal, e se preservar da corrupção na vertical. Cruz é isso. A cruz não é formada de duas hastes. Na horizontal, amor aos necessitados. E na vertical, se preservar da corrupção do mundo. Isso é que é a verdadeira religião. O resto é conversa fiada. Os religiosos foi quem crucificaram Jesus e continuam crucificando. Agora, ser religioso é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Olha só, Tito 2,11, olha só. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aí, ó, disponível a todos os homens. Inclusive a minha família, que é muito grande. E são poucos os que aceitaram a fé. A minoria, e eu estou orando todo dia para Deus fazer uma obra. Eu já estou há 35 anos servindo a Jesus. E a minoria, a maioria não quer Jesus. Meu filho está lá preso, agora está firme com Jesus. Está pregando mais do que eu. Deus sabe como apertar o parafuso para poder salvar. Olha só, versículo, vou reler o 11 e ler o 12. Se eu tiver que parar agora, eu paro, não tem problema. 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Todos os homens são todos os homens, vírgula. Agora vem o 12. Educando-nos para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, tem que renegar a impiedade, a perversidade, a imoralidade, a pouca vergonha. Tem que abandonar. É Deus que está falando, não sou eu. E as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós temos que viver de modo a refletir o caráter de Cristo. Do contrário, não somos dignos de sermos chamados cristãos. Então tá aí, ó. Falei. Estava fora da Bíblia, da lição? Estava não, é tudo palavra de Deus. Muito bem, eu estou aqui no subtópico 2, e dando sequência aqui, onde diz o seguinte: esse texto não se encontra descolado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão e o motivo daquele contagia